Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã. Eu sou o capelão Erickson Chagas e nós estamos falando nessa série de meditações sobre meios pelos quais o Senhor nosso Deus nos conforta e nos dá vitória, palavras de confiança, palavras de vitória. E hoje eu quero compartilhar com você sobre andando de joelhos. E é interessante essa colocação porque aqui em Curitiba, por mais de uma vez, na minha juventude e depois, mais tarde como adulto, eu tive a oportunidade de ver pessoas pedintes, especialmente na Rua 15, que é a rua principal aqui do centro da cidade de Curitiba, algumas delas caminhando de joelhos. E porque tinha uma enfermidade física, uma impossibilidade de caminhar normalmente de pé, andando de pé. E interessante que eu sou motociclista há muitos anos, uso inclusive a moto para fazer as visitas nos hospitais, eu não tenho automóvel, e já sofri acidente de moto, como muitas pessoas já sofreram, ou mesmo de bicicleta, e quando você cai e machuca as pernas, a dificuldade que a gente tem de caminhar sem poder se ficar de pé. Mas esse andar de joelhos que eu estou falando é no sentido diferente. E você vai ver, espiritualmente falando. Jesus nos ensina a andar de joelhos. Ele andou de joelhos diante do Pai, de Deus. Em Mateus 26, 36 a 41, diz a palavra do Senhor: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então, ele disse aos seus discípulos, né? Estou profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus Cristo andava de joelhos. Por mais de uma ocasião, a Bíblia nos fala de Jesus, antes de escolher os discípulos, os apóstolos, ele ir ao monte, se ajoelhar e conversar com Deus. Por mais de uma ocasião, quando ele caminhou sobre as águas, até chegar ao barco onde os seus discípulos estavam, Jesus, antes de chegar ao barco caminhando pelas águas, ele estava de joelhos orando. Aqui no Getsemane, ele está de joelhos orando. Em várias ocasiões da vida de Jesus Nosso Senhor, nós encontramos Jesus de joelhos andando. E é isso que Deus quer fazer e ensinar para você e para mim. Nós aprendemos a andar de joelhos. Mas como assim, capelão? Como eu posso aprender a andar de joelhos? Através da luta que você está passando, de doença, de enfermidade, através da luta da doença física, da doença emocional que você está passando, através da luta que você tem na sua família, através da luta financeira que você está passando. Aprenda a andar de joelhos. Durante 25 anos, eu sou pastor há 25 anos, há 5 como capelão, 20 como missionário e pastor de igreja. Deus ensinou a mim e a minha família a andar de joelhos. E hoje eu ando de joelhos, porque hoje eu sou capelão voluntário nos hospitais. Eu não ganho salário como capelão. Eu recebo ajuda, sem dúvida, e trabalho, mas eu sou um homem que depende de Deus. E essa dependência de Deus tem me feito crescer. Essa dependência de Deus tem me feito a cada dia estar mais perto de Deus.
e eu não sou melhor por causa disso, de forma alguma. Isso é minha obrigação como obreiro de Deus. Se espera que um pastor, um capelão, que no caso, o que é um capelão? Um capelão é um pastor de hospital, ou de presídio, ou de escola, ou de empresa. Tem vários tipos de capelania. Ou de exército, de marinha, de aeronáutica, de polícia militar. Eu sou capelão hospitalar. Então, eu sou pastor dentro de um hospital. Ou de mais de um hospital, que é o meu caso, que eu sou voluntário em vários hospitais. Então, querida, eu creio que Deus me ensinou a andar de joelhos para que eu pudesse ver a glória de Deus. E pela misericórdia dele, porque eu sou um pecador, ele tem mostrado a glória dele na minha vida. Então, por que Deus me ensina a andar de joelhos? Em primeiro lugar, para que eu não me esqueça, ou eu não esqueça de Deus. É muito fácil, no momento de aflição, nós nos ajoelharmos e orarmos. Mas se a nossa vida tudo corre bem, não há problema, não há dificuldade, dificilmente a gente aplica essa prática de se ajoelhar e orar. Mas quando eu estou passando por lutas, nós estamos passando por dificuldades, por aflições, aí a gente começa a orar de joelho. É isso que eu estou falando para você. Deus nos ensina a andar de joelhos para que não esqueçamos dele, do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia. Um texto que eu separei aqui sobre isso é Juízes 2, versículo 10, que diz assim: todas as pessoas daquela geração morreram e seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Então todo o povo de Israel pecou contra Deus, esqueceram de Deus. Aí esqueceram do Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram a Baal e Astarote. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados pelos povos vizinhos. Ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor, e por isso eles não puderam mais resistir, porque se esqueceram de Deus. Sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles. Como tinha dito, assim eles ficaram numa situação muito difícil. Então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvavam dos que os atacavam e roubavam. Esses líderes, eles eram mandados por Deus quando o povo andava de joelhos diante de Deus. Quando o povo andava em pé, não dependendo de Deus por suas próprias forças, eles tinham essas lutas, Deus permitia essas lutas para que eles pudessem andar de joelhos e buscar a Deus. Deus permite as lutas, não é que Ele dá, Ele permite, para não esquecermos deles. Como diz o italiano Capite, pensa agora, Deus está permitindo a luta que você está passando para que você ande de joelhos, para que você não esqueça dele, de Deus, do Senhor. Outro motivo está em Salmos 9, verso 10. O Senhor, ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas o que procuram a tua ajuda. Eu vou repetir, Salmos 9, 10. Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois o Senhor não abandona aqueles que procuram a tua ajuda. Que coisa linda, né? Isaías 41, 17. Quando o meu povo, pobre e necessitado,
procurar água e não encontrar, quando a boca deles estiver seca de sede, eu, o Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Deus nos ensina a andar de joelhos para não esquecermos dele. Deus nos ensina a andarmos de joelhos para o buscarmos. Nós o buscarmos. Ou buscar a Deus de todo o coração. Para nós não esquecermos de Deus, para buscarmos o Senhor de todo o coração. É interessante que ele diz aqui que quando nós buscamos em Salmos 9:10, Isaías 41:17 também, né? Quando procurar água e não encontrar, quando a boca deles estiver seca de sede, eu, Senhor, os atenderei, e o Deus de Israel não abandonarei. Ele ensina a andar de joelhos para que possamos buscá-lo de todo o coração. Também ele nos ensina a andar de joelhos para que sejamos humildes e não altivos diante da sua presença. Eu sou bem alto, tenho 1,95 m de altura, mas as lutas que Deus permitiu eu passar até hoje na minha vida fizeram e fazem ainda que eu seja pequeno diante de Deus, humilde diante de Deus. 2 Crônicas 7:14 diz assim: então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Então, se o meu povo, que pertence a mim, se arrepender e abandonar os seus pecados, eu perdoarei e farei o país progredir de novo. Não é só que Deus permite e ensina a andar de joelhos para não esquecermos dele, para buscarmos de coração, mas ele permite que andemos de joelhos para nos humilharmos diante de Deus. Humilharmos diante de Deus. E cada dia mais eu chego à conclusão que Deus quer que eu aprenda e que eu continue andando de joelhos, para que eu, pelas lutas que eu passo, sempre esteja humilhado diante dele. Porque convém que eu seja humilhado e Deus seja exaltado. Convém que eu diminua e Deus cresça na minha vida. Isso é o que Deus diz que vai fazer conosco, é o que Deus diz que fará conosco se nós nos humilharmos diante do Senhor. Mas ele ensina a andar de joelhos, por último, queridos, para que possamos servir a Deus e ao nosso próximo. Porque quando nós estamos de joelhos, nós lembramos de quem está no chão. Nós estamos mais perto de quem está no chão. E nós ajudamos aquele que está ali no chão. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3-6. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos receberam ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Eu vou repetir. Louvado seja Deus, Pai de Jesus Cristo, Pai bondoso, Deus que de todos recebe ajuda, pois Ele nos auxilia, Ele nos ajuda nas nossas aflições, para nós ajudarmos aqueles que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Ou seja, Deus nos ajuda, nos ensina a andar de joelhos, para que nós possamos ajudar o nosso próximo que está no chão. Nós estávamos no chão e aprendemos a andar de joelhos. Agora nós ajudamos a tirar do chão e a ensinar a andar de joelhos aqueles que estão no chão.
Deus usa essa cadeia de bênção, de eu ser ajudado por Deus e eu ajudar o meu próximo. E isso porque Ele nos ensina a andar de joelhos. Como professor, eu só quero revisar um pouquinho do que a gente falou aqui, que foram vários pontos, pelo menos 4. Deus nos ensina a andar de joelhos para quê? Para que nós possamos não esquecer de Deus. Deus nos ensina a nós andarmos de joelhos para quê? Para que nós possamos buscar a Deus. Deus nos ensina a andar de joelhos para que nós possamos ser humildes diante de Deus. Deus nos ensina a andar de joelhos para que possamos ajudar aqueles que estão no chão e socorrer eles. Pelo menos 4 lições Deus nos ensina aqui. Deus quer usar a tua luta, a tua aflição, para te ensinar a andar de joelhos, para que você possa ser humilhado diante de Deus, para que você possa buscá-lo de todo o coração, para que você possa não esquecer de Deus, para que você possa ajudar o seu próximo. Vamos aprender a andar de joelhos? Vamos andar de joelhos na presença de Deus? Se quiser, faça essa oração comigo, repita comigo assim: Senhor Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço, Senhor, que me ensine a andar de joelhos. Eu anulo todo o mal na minha vida, em nome de Jesus. Eu entrego minha alma, meu corpo e espírito a Ti, Jesus. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. E eu te peço que o Senhor me ajude a andar de joelhos, porque não é fácil. Ajuda meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga a andar de joelhos, Senhor. Dá força para ele, dá força para ela. E dá vitória sobre toda dificuldade, aprendendo e vivendo e andando de joelhos diante de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos ajude, a mim e a você, a andar de joelhos e nunca esquecer, como diz um hino antigo, que de joelhos é melhor buscar o Senhor. Deus te abençoe.